Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula para finalizarmos esses encaixes em cruz, para peças maiores, para peças largas. Quando você vai fazer aqueles encaixes cruzados com tábuas largas, por exemplo, para adegas que você vai colocar vinhos dentro, aqueles encaixes que se encaixam cruzados nessas áreas maiores. Eu vou fazer um braço de MDF, mas vai servir praticamente para qualquer tipo de tábua, é apenas um exemplo, uma aula, e eu creio que vai te ajudar muito esse exemplo. Para quem não me conhece, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você, do início até o profissional. Você que não viu as outras aulas, aqui embaixo está o link com todas as aulas, todas as temporadas do nosso curso, a primeira, a segunda, a terceira temporada. É só clicar aqui embaixo e procurar que você vai achar. Esse é meu sócio e marceneiro encarregado da marcenaria, Dom. Bom, pessoal, para nós começarmos, eu peguei uma peça de MDF, ela está com 34 centímetros de comprimento por 19 de largura. É apenas uma peça que nos servirá de exemplo. Eu vou cortar esses 34 ao meio, vou dividi-lo para que as duas peças se cruzem, se encaixem, e você aprenda como fazer esse formato de encaixe, que é muito utilizado hoje em dia, principalmente para adegas de vinho. Estou dando um exemplo de adegas porque é o mais comum para que você compreenda, mas serve para outras coisas também, para divisórias, tanto verticais quanto horizontais, que você precise cruzar as madeiras. Então o que nós vamos fazer nessa primeira parte? Vou dividir os 34 centímetros ao meio, vou cortá-lo, vou ficar com duas peças, e aí sim nós começaremos a trabalhar onde será o risco do encaixe. Pessoal, antes eu quero dar um recadinho para você rápido. A dica de hoje do canal, que eu tinha te prometido que eu toda semana iria trazer um canal para você, uma dica. Pessoal, a dica de canal de hoje que eu tô trazendo para você é do Brincando com Madeira. Canal Brincando com Madeira. É o meu amigo e o filhinho dele, o Samuel. É um canal muito especial. Lá você vai achar trabalhos incríveis com micro retífica, aquela micro retífica simples, fácil de fazer. Você vai achar móveis feitos com caixotes, artesanatos em madeira, porta-retratos, um pimbolinho, totó como é chamado no Rio de Janeiro, em alguns lugares, que ele fez para jogar com o filhinho dele, o Samuelzinho. Brinquedos de madeira, como fazer brinquedos de madeira. E o principal do canal dele, que é muito diferente, os entalhes que ele faz com a micro retífica. Um estilo de entalhe muito diferente, muito bonito. É um trabalho muito especial. Vai lá que você não vai se arrepender, você vai gostar demais, tenho certeza. Vai se inscrever no canal dele. É um canal muito especial. Ele tá fazendo esse canal com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento do filhinho dele, o Samuelzinho, que você vai conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar do canal e vai acabar se inscrevendo. Se inscreve lá, não custa nada, dá uma força para ele, porque sempre vale a pena ajudar o próximo. Pessoal, voltando, vamos cortar ela ao meio e a gente já volta com ela cortada para fazermos os riscos, os traços de onde será o nosso encaixe. Pessoal, cortei, cada peça está com 17 centímetros. Agora nós vamos imaginar o seguinte, nessa posição, eu quero que ela entre aqui. Aqui tem que ter um encaixe, aqui tem que ter um encaixe, para ela entrar cruzada e formar a nossa espécie de prateleira, a nossa espécie de divisória. Vamos fazer o seguinte agora. Segundo passo, a gente precisa achar a metade exata das duas peças, no sentido que elas vão entrar. Pessoal, eu esqueci de dizer, a inscrição do canal do Brincando com Madeira tá aqui embaixo, tá na descrição. Só você procurar aqui, entrar lá, visitar, que eu sei que você vai gostar muito desse canal. Voltando, vamos achar a metade da parte que eu vou cortar. Se eu vou cortar assim, eu vou achar essa metade. Se eu fosse cortar, se o meu encaixe fosse aqui, eu acharia a metade assim. Como o meu encaixe vai ser aqui, eu vou achar assim. A minha peça, ela não tá exata, tá? Ela tá quase com 19, tá com 18 centímetros, 8. Vamos imaginar que ela tá com 18, só pra gente ganhar tempo, porque eu cortei ela aleatória, eu cortei a olho mesmo, pra não perdermos tempo. Então vamos marcar aqui 9 centímetros, aqui desse lado. Então esse é o meio. Aqui é a mesma coisa, tá com 18,8, eu vou marcar com 9. Espessura do MDF, no meu caso, tem pouco mais de 1,5 centímetro, 1,6 centímetro. Então eu vou fazer aqui o encaixe qualquer, mas você vai achar o meio da espessura exata da sua peça. Primeiro eu vou riscar o meio, fazer um traço aqui no meio dela, o que você vai fazer na sua, se for eucalipto, se for tábua de peroba, se for tábua de cedrinho, se for tábua de pinos, você vai fazer a mesma coisa, você vai achar o meio e vai traçar, para daí você achar o meio da espessura da sua madeira. Fazendo um traço aqui, o que importa aqui mais é que você entenda como você vai achar esse meio, as medidas, como você acha as medidas e como você faz o traçado. Ok, eu fiz a divisão do meio. Agora, eu vou achar a espessura que vai ficar aqui. A minha tem 1,6, então eu tenho 8 milímetros, então 8 milímetros para cada lado. Vou marcar aqui 8, vou jogar 8 para cá, desse meio, 8 para cá, 8 para esse lado, da linha para cá, 8 da linha para cá. Você vai fazer isso achando a espessura da sua madeira, claro. Se for pinos, geralmente é 2 centímetros, então você vai achar 2, a metade vai dar um pra cá, e assim por diante. Vou fazer o mesmo nessa daqui. A gente não perde tempo, eu vou fazer esses traçados aqui, e aí a gente já volta pra fazer a marcação daqui pra dentro, de onde será o nosso corte para encaixe. Pessoal, eu joguei aqui a distância, do meio pra cá, do meio pra cá. Ok, fiz os dois traços agora. Agora eu já tenho aonde encaixar a minha peça entre as duas linhas. Dá pra você ver aqui, eu já tenho um encaixe dentro das duas linhas. Ok, fiz isso nas duas peças. Agora eu
preciso achar a metade assim, ao comprido onde estão as linhas agora, a metade da peça. A minha peça tem 17 centímetros, as duas, comprimento. A metade de 17, isso você vai achar conforme as suas medidas. Eu tô te ensinando como é que eu tô fazendo na minha, que é um exemplo. Eu friso muito isso para que você não se baseie no meu cálculo e acabe fazendo errado no seu. Então com 17, a metade de 17 é 8,5. Então eu vou marcar 8,5 aqui. Eu vou marcar nessa linha aqui da beirada, da ponta para dentro 8,5. Dessa linha a mesma coisa, da ponta para dentro 8,5. Aqui, tá feito essa. Vamos para a segunda. Da primeira linha até aqui, 8,5, eu já tracei. Da segunda linha, 8,5. Por que isso é importante? Agora eu boto o esquadro e eu ligo as duas pontas. A borda do esquadro batendo na primeira linha para que eu consiga achar os 90 graus exatos. E eu ligo as duas, ok? Certo. A borda do esquadro com a primeira linha, 90 graus, ligando as duas. Tá feito, as duas. Agora eu sei que eu preciso cortar daqui até aqui e daqui até essa linha. A mesma coisa aqui. Eu não posso ultrapassar essa linha. Só que a serra, ela é curvada. Então a ponta da serra, quando eu começar a cortar, ela vai chegar aqui, mas a parte de baixo vai estar aqui. Ela vai sempre estar antes. Então eu vou dar um desconto. Eu nunca vou chegar aqui. Eu vou deixar mais ou menos aqui um meio centímetro onde chegar. E a mesma coisa nessa peça. Eu vou cortar até aqui, para não correr risco. Aí você vai pensar, mas faltou esse pedaço de meio centímetro. Isso aqui eu faço no serrote. É melhor do que arriscar. Você passar aqui, você já vai deixar a peça feia. Aí vai ter que ficar... Aí teremos que colocar aqui, se a lâmina passar para cá. Pó de serragem com cola, aquele trabalho todo, ou então uma lasca, ter que lixar, cortar o excesso, aquela trabalheira toda que não é legal ficar fazendo, podendo evitar problemas e trabalho é melhor. Outra coisa importante, mede a vidia, a mídia tem 1 milímetro a mais que a espessura da lâmina, você já sabe disso, então você desconta, você joga a vidia pra cá, pra dentro, que a lateral da vidia encoste nessa linha. É a mesma coisa aqui, da linha pra dentro, de onde será o corte, para que a lâmina da vidia encoste aqui, e nunca pra fora. É melhor sobrar do que faltar. Eu vou agora cortar isso na serra, vou colocar a régua guia na serra, eu vou começar a cortar, para aí fazermos o nosso encaixe. Pessoal, eu cortei a primeira peça, eu mandei você deixar com meio centímetro. Eu errei nisso, te peço desculpas. Fazia tempo que eu não fazia isso, eu não me lembrava. A distância da lâmina curvada, de onde eu cortei até aqui, dá 3 centímetros. Então, você, por segurança, vai deixar de onde você marcou pra cá, 3,5 ou 4. É melhor do que ter problemas. Então, você deixa 4. Esse a mais a gente vai acertar no serrote. Tive que fazer esse teste, eu realmente não me lembrava. Fazia um tempinho que eu não fazia esse tipo de encaixe. Tô trazendo isso pra que você entenda. Você vai deixar daqui pra cá, 4 centímetros. Eu cortei uma com 1 centímetro pra você ver o que acontece. Do outro lado, ela tem 3 centímetros de onde acaba a ponta da vidia, a ponta da serra, e onde ela curva. A parte de baixo, ela acaba comendo a mais. Então vai ficar feio. Então você vai cortar até aqui. Deixa da linha do meio pra dentro 4 centímetros. Você corta até aqui. Essa parte vai ficar curvada. Vai ser até mais fácil de cortar no serrote, não tem problema. Pra que ela fique perfeita. Dá esse desconto de 4 centímetros. Não passa de 4 centímetros até o final, porque ela vai ficar do outro lado dessa forma. Vou cortar essa aqui agora pra testar, mas você vai entender as diferenças. Porque como você pode ver, esse lado, ela bate 7,5 centímetros de corte. Esse lado, que é o lado de baixo da serra, ela bate 10, porque existe a curvatura da lâmina. Pessoal, coloquei na mesa deslizante, cortei até o risco, não tem muito segredo não. E você deve pensar assim, ah, mas você errou. Errei, e erro muito. Eu sou humano, como você também erra, algumas coisas você vai esquecer, você vai errar muito. E o errar é que nos faz aperfeiçoarmos. A cada trabalho nos tornarmos um pouco melhor, um pouco mais perto da perfeição, ou tentarmos chegar perto da perfeição, que nunca vamos atingir totalmente, mas o erro faz parte do nosso aprendizado. Então, eu gosto muitas vezes também de trazer exemplos, até de erros, de formas que dão errado, até para que você evite de cometê-los. Esse daqui, pessoal, eu já fiz com 4 para cá. Então eu cheguei quase perto da linha. Eu vou virar agora, você vai ver que ela tá bem longe de chegar até o meio, a distância dela. Daqui para cá nós temos 8,5. Eu vou riscar o 8,5 aqui só pra gente poder comparar. A metade desse lado é aqui, 8,5. Então ainda tem um tanto ainda para chegar, ou seja, eu não me arrisquei. Então essa parte agora eu posso cortar com o serrote, não há problema nenhum. E agora o que a gente vai fazer? Essa daqui é aquela que eu danifiquei embaixo, que eu passei do limite. Eu vou colocar na morsa de pé, vou cortar com o serrote aqui e aqui. Essa daqui é a mesma coisa, eu vou completar ela até aqui e aqui. Nesse lado já tá riscado, eu posso ir desse lado, do outro lado eu vou escolher. É simples, aí nós vamos para o acabamento. Eu vou montar a morsa aqui, vamos cortar isso e nós vamos começar a fazer o encaixe, os testes para o acabamento. Pessoal, prendi na morsa, nós vamos cortar até aqui. Do meu lado tem uma linha, esse lado para cá tem a linha limite. Então eu vou miliando os dois lados e vou cortar com o serrote rente as laterais. Pode ser o serrote de costa, o serrote comum, pode ser o arco de serra. Aí você vai escolher uma ferramenta que você prefere para fazer esse complemento. Tenta manter ele sempre encostado na lateral, olhando para não passar da linha. Chegou na linha, você para. Faz do outro lado, encosta agora a lateral do serrote desse lado.
Chegou na linha, você para. Porque essa peça está feita. Vou removê-la, vou colocar a segunda peça. Pessoal, vou cortar essa daqui. Você vai se ater que o corte chegue na linha. Desse lado para cá tem a mesma linha. Então eu tenho que cortar encostado nas laterais com o serrote. Pode ser o serrote de costa, pode ser o serrote comum, pode ser o arco de serra. Chegar nesse limite agora. Eu te indico que você faça esse exercício no MDF a primeira vez ou a segunda, para que você pratique e pegue o jeito, para depois praticar na madeira maciça. Como eu te disse, o MDF é muito mais prático para a gente praticar esse tipo de exercício, porque ele é descartável, fácil de achar, e você consegue moldar ele com mais facilidade do que a madeira maciça. Para exercício ele é ótimo. Ok, eu cheguei aqui, cheguei desse lado. Agora nós vamos remover a peça. Vamos fazer um furo com a furadeira aqui para adiantar. Remover essa peça do meio com mais facilidade. E aí nós vamos trabalhar ela na grosa, para fazermos os ajustes que precisamos. Eu vou tirar ela da grosa e a gente já volta. Pessoal, eu vou usar uma broca de meia polegada. Poderia usar uma de 8 milímetros, fazendo 2 furos. Aí vai depender da broca que você tiver. A minha tá até um pouco cega, não tive tempo de afiá-la. Vou posicionar no meio. Antes de chegar na linha, vou dar um desconto de alguns milímetros antes de chegar na linha. E antes de chegar nas laterais. Que eu quero apenas que remova esse miolo. O resto nós acertamos ou no formão ou na grosa. Tá removido o miolo. Se fosse madeira seria a mesma coisa. Se fosse madeira maciça. Vou remover a outra. Mesma coisa. Mantenho a distância das bordas, uma distância do fundo. Acabou. Tá feito. Agora é acertar isso daqui. Como é que eu acerto isso? Na madeira maciça. Vamos supor que isso aqui fosse madeira maciça. Formão, chanfre pro lado de fora, perto da linha, 1 ou 2 milímetros. A gente vai batendo. E vai removendo esse excesso. Ficou uma parte. Antes de chegar na linha aqui tá quase, aqui ainda não tá. Então agora aqui eu acerto na grosa. Como a grosa não vai caber aqui no sentido deitada e achatada, ela não vai entrar aqui, ela vai ter que entrar de lado, eu vou usar a lateral dela, a tentar acertar isso. Ou então a grosa roliça. A grosa redonda aqui ela dá conta. Eu tiro esses excessos, os cantos que vão ficar, eu uso essa lateral. Eu boto a lateral num canto, a lateral no outro e eu acerto no caso de madeira maciça. Vamos fazer o mesmo aqui. Vou usar a roliça. Claro que você vai usar isso aqui preso na morsa, que é mais fácil. Se você quiser exatidão ainda, você pode usar o arco de serra japonês ou o arco de serra comum. Vai acertar os cantos. Até com o próprio serrote você consegue cortar ele em pé e remover esses cantinhos. E agora é a hora do nosso encaixe. Você vai perceber que um vai entrar no outro. Aqui ele está pegando em algum lugar com pressão. Essa peça aqui, ela está com pressão. Então eu vou já marcar aqui. Eu preciso remover um pouco aqui. Com a grosa eu faço esse acerto. Vamos remover esse excesso. Onde nós fizemos a marcação com lápis. Eu vou passar a grosa aqui nessa lateral. MDF, vai com cuidado. O MDF ele é rápido para poder remover. Se remover demais ele acaba ficando frouxo. Removi esse lado, agora eu vou remover esse. Agora nós removemos os excessos aos poucos. Vou bater aqui. Tá feito, pessoal, a nossa divisória. Pessoal, nós dividimos, nós acertamos um pouco na grosa, sempre aos poucos para não dar erro. Aqui aquele lado que eu passei com a serra, vamos colocar desse lado, tá aqui, dá uma batidinha. Tá feito, pessoal. Tá aí a nossa divisória, nosso encaixe
em cruz. E aqui, se fosse uma peça maior, mais comprida, as duas peças maiores, você faria vários encaixes desse, você teria vários pontos para colocar garrafas de vinho ou a divisória que você quiser fazer. Pessoal, e uma última dica que eu preciso te dar, muito importante: é muito comum que essa parte aqui, uma das bandas, depois do corte, se quebre ao meio, principalmente pinos, cedrinho, eucalipto, dependendo da madeira. Toda madeira há chance, mas pinos principalmente foi a que eu mais sofri quando fazia prateleiras. E como eu sei que a maioria de vocês trabalha muito com pinos, que é uma madeira muito bonita, você tem que tomar esse cuidado. Isso vai acontecer, isso é natural, você não vai se desesperar. O que você vai fazer? Ela quebrou no meio, você vai ter que passar cola, fazer 2 ou 3 furos nessa parte que quebrou aqui, ou dependendo de onde ela quebrar, coloca cavilha, emenda, deixa de um dia pro outro no sargento. Isso aqui vai ficar ultra, super resistente e forte. É trabalhoso? É, mas ocorre muito com o pino. Então eu tenho que te avisar para você saber solucionar quando isso acontecer. Eu cheguei a ponto de, quando fazia adegas ou móveis que necessitavam desse tipo de encaixe, eu mesmo sozinho quebrava ela ao meio, porque eu já sabia que isso ia acontecer na frente, para evitar que isso acontecesse, e já saía colando todas as cavilhas, deixava no sargento de um dia pro outro para ganhar tempo, para evitar de acontecer com a peça praticamente pronta ou finalizando, alguma delas quebrarem. Então eu propositalmente já fazia isso. Não estou falando que você deva fazer isso. Eu só estou te falando que isso vai acontecer com você, provavelmente. Você já sabe a solução. É cavilha, cola, bota no sargento para unir as duas partes e deixa um dia pro outro. Acabou, tá solucionado. Cola branca, cola de ultra resistência, aquelas colas que você conhece, mais conhecidas, que são ultra fortes. Você vai gastar um pouco de nada, só vai passar na beirada, quebrou, com as cavilhas onde vai ser a emenda. Isso vai ficar ultra forte. Eu precisava te dar essa dica porque isso ocorre com muita frequência. Nós encerramos assim os encaixes em cruz ou encaixe meia madeira, para você aprender a fazer. Pratica no MDF, se precisar pratica no isopor primeiro, pratica na madeira maciça. Você viu que não tem muita dificuldade, mas você precisava aprender a fazer os cálculos, como você chegava no risco, como você chegava na divisória, nos encaixes, como você acertava os encaixes para poder confeccioná-lo sozinho. Acredito que agora você vai fazer o seu tranquilamente. É uma peça que te dá várias possibilidades, desde banquinhos até, como eu falei, a própria prateleira, a própria adega para vinhos ou outras infinitas possibilidades. Concluímos mais um encaixe. Pessoal, estamos chegando no final dessa aula. Mais uma vez, obrigado. Se essa aula do nosso curso te ajudou, se você gostou do nosso curso, te peço, se inscreva, clica no sininho, porque você vai receber as notificações de aulas novas. Toda semana tem aula nova para você. Mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Mais uma vez, obrigado por fazer parte do projeto Oficina Marcenaria Rústica, o seu curso de marcenaria. Pessoal, até a próxima aula.